Eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas nas nossas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá. Daremos início hoje, continuidade, né, à nossa disciplina de arte. Vamos começar aí a chegar no final deste capítulo. Na próxima aula já finalizaremos o capítulo para entrarmos no próximo assunto. Então, prestem bastante atenção nas explicações, né? Essa aula é um fechamento, então vamos abordar temas que já abordamos e finalizar, né, trançando aí alguns conhecimentos e vamos prestar bastante atenção também nas leituras, sempre fazendo uma leitura posterior da videoaula, né, como eu peço para vocês, para que nada fique perdido e que vocês entendam perfeitamente toda a matéria. Vamos lá, meninos? Então, vamos falar hoje da história da arte, né, na página 74 até a página 83. Então, chegando aí bem próximos ao final do capítulo. Vamos lá? Vamos falar dos parangolés do Hélio Oiticica. O tecido é o material utilizado em uma das obras mais conhecidas do artista carioca Hélio Oiticica. Então, nós viemos, né, falando de tecidos, de trançados aí já durante um tempo, desde que começamos este capítulo. Então, agora vamos falar do Hélio Oiticica, que ficou muito conhecido por esta obra de arte que utiliza o tecido como obra-prima. No final da década de 1960, depois de um período de convivência com a comunidade da Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, e inspirado pelos passos improvisados do samba, o Oiticica criou os parangolés. Os parangolés podem ser definidos como capas para vestir, ou, nas palavras do Oiticica, capas constituídas de camadas de panos de cor. Então, o Oiticica, né, ele passou esse tempo convivendo com uma escola de samba em progresso, nos ensaios, percebendo como eles criavam essas fantasias e acabou se inspirando para criar esse objeto artístico, né, que não é um quadro, não é uma escultura, é uma obra, assim como essas outras que nós vimos desde o comecinho do livro, que são obras interativas, né, em que a pessoa pode tocar, pode ter, né, esse contato maior. Nesse caso, é ainda maior este contato, já que a pessoa pode vestir essa obra de arte. Então, observando as cores, observando os movimentos dos sambistas, ele criou esta obra, que são vários tecidos coloridos sobrepostos e que, ao utilizar movimentos do corpo, esses tecidos se movimentam, formando vários desenhos no ar e movimentos coloridos com os tecidos. Após realizar várias experimentações com a cor e o espaço na pintura e na escultura, o artista resolveu ir além e criou obras construídas por camadas de tecidos coloridos, que só se completam com o movimento daqueles que as vestem, né? Então, um parangolé parado, ele é somente um monte de tecidos, mas quando alguém veste esse parangolé e faz movimentos com o corpo, fazendo esses tecidos criarem danças e movimentos, aí sim ele se torna uma obra de arte. Ao criar os parangolés, Oiticica queria tirar as pinturas das paredes dos museus e colocá-los no espaço tridimensional, criando pinturas habitáveis. Olha só que poético isso, né, meninos? Assim, uma das características dos parangolés é a necessidade da participação do público, que foi o que eu disse, né? Se não houver alguém ali para vestir esses tecidos, ele não passa de um amontoado de tecidos, porque o propósito dessa obra de arte é viver, né, é ser habitável, é ter ali um ser humano que faça os movimentos e dê vida a esses objetos. Em vez de simplesmente observar as obras, as pessoas precisam vesti-las e interagir com elas espontaneamente, por meio de palavras, gestos e movimentos de dança. Ao fazer essa proposta, o artista queria que o público criasse com ele, em vez de apenas contemplar suas produções de forma passiva, né? Então, diferentemente das outras obras de arte, em que o público é puramente passivo, né? Ele simplesmente observa a obra que um artista fez, o Oiticica tinha o propósito, né, de que essa pessoa passasse do contemplar e viesse a participar de sua obra de arte. Então, ele vai ser ali um instrumento, né, para que essa arte possa existir, e não somente um observador de uma arte já construída. A primeira apresentação dos parangolés ao público
em 12 de agosto de 65, foi um marco na história das artes visuais no Brasil. Hélio Oiticica foi convidado para participar da amostra Opinião 65, no Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro, no MAM. Na data do evento, artistas e os passistas da escola de samba que usavam os parangolés foram expulsos do local, pois os organizadores consideraram que as apresentações poderiam ser prejudicial às obras expostas, e em sua maioria eram pinturas. Então, olhem só, né, como a arte, muitas vezes ela surge num ambiente em que ela é reprimida, né? Assim como, por exemplo, o grafite, que é uma arte urbana, que até hoje ainda sofre muito preconceito. Nós temos aí o Hélio Oiticica criando os parangolés, que até hoje é tido como um marco nas artes visuais do Brasil e que foram expulsos de um local que tecnicamente era para demonstrar movimentos artísticos, porque disseram que seria algo que poderia ser prejudicial a outras obras presentes ali. Então, na primeira vez que ele foi apresentar o seu projeto, ele não pôde fazer isso. Então, Oiticica convidou o público para se dirigir para o lado de fora do museu, onde foi possível assistir as pessoas da comunidade vestidas com os parangolés, dançando e sambando ao som da bateria da Estação Primeira de Mangueira. Uma característica marcante nos trabalhos de Oiticica é a relação com as culturas das comunidades. O nome parangolé, por exemplo, surgiu de uma história muito interessante. Então, observem a história a seguir. Isso eu descobri na rua, essa palavra mágica, porque eu trabalhava no Museu Nacional da Quinta com meu pai fazendo bibliografia. Um dia eu estava indo de ônibus e na Praça da Bandeira havia um mendigo que fez assim uma espécie de coisa mais linda do mundo, uma espécie de construção. No dia seguinte já tinha desaparecido. Então ele está falando aí dessas construções em que os moradores de rua fazem para se abrigar durante a noite, né? Utilizando vários tecidos, o que eles encontram, né? Para criar um abrigo para eles. Eram 4 postes, estacas de madeira de uns 2 metros de altura, que ele fez como se fossem vértices de retângulo no chão. Era um terreno baldio, com um matinho e tinha essa clareira que o cara estacou e botou as paredes feitas de fio de barbante de cima a baixo. Bem feitíssimo. E havia um pedaço de aninhagem pregado num desses barbantes que dizia: aqui é. A única coisa que eu entendi que estava escrito era a palavra parangolé. E aí eu disse: é essa palavra. Após um incêndio na casa da família de Oiticica, em 2009, a maioria dos parangolés originais foi perdida. Desde então, algumas réplicas foram feitas para serem exibidas. Então, né, infelizmente, os parangolés originais não existem mais, eles foram queimados nesse incêndio aí em 2009. Então, durante muito tempo eles existiram. Hoje, infelizmente, nós não temos esses registros, apenas em fotografias, mas existem réplicas, né, que as pessoas também costumam fazer para passar o carnaval ou até mesmo para guardar em casa. Então vamos agora para arte e geografia, tá? Trabalhos manuais, como a tecelagem e a produção de rendas e de bordados, foram e ainda são realizados em sua maioria por mulheres. Existe até uma canção tradicional que aborda esse fato. Será que você conhece? Essa música, na minha família, ela é muito famosa. Minha mãe cantava essa música desde que eu era muito pequenininha, então eu conheço a letra dela há muito tempo. Eu não sei se vocês, na casa de vocês, existe alguém que conheça essa música. Eu acho legal vocês perguntarem, né, para os pais, para os avós, principalmente para os avós, que são pessoas aí mais sábias da nossa cultura popular do Brasil, que eu tenho certeza que alguém vai conhecer essa música que se chama Mulher Rendeira, que é do Zé do Norte, né? E fala assim: olê mulher rendeira, olê mulher rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê mulher rendeira, olê mulher rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Então, desde pequena, essa música está assim na minha mente, porque a minha mãe cantava muito, porque a mãe dela cantava para ela, porque a mãe dela cantava para ela, e assim por diante. É uma música da sabedoria popular, né, que as pessoas conhecem aí já faz bastantes gerações. Então é algo que eu tenho certeza que alguém da família de vocês, mesmo que não saiba cantar, já deve ter ouvido falar ou ouvido alguém cantando essa canção. De maneira geral, os trabalhos manuais, assim como os domésticos, que em sua maioria são realizados por mulheres em nossa sociedade, costumam ser desvalorizados, invisibilizados e mal remunerados, o que coloca quem os realiza muitas vezes em uma posição de desigualdade. Para tentar reverter esse cenário, existem iniciativas
como as associações e as cooperativas, organizações que podem reunir tecelãs, bordadeiras ou rendeiras e que buscam valorizar esse tipo de trabalho e capacitar as mulheres que os realizam, tornando essas práticas mais sustentáveis e economicamente relevantes. E é verdade, meninos, quando a gente fala aqui sobre as populações, né, das rendeiras, essas mulheres normalmente são de comunidades bem pobres, bem humildes, né? E elas só conseguem ter uma maior dignidade, uma maior remuneração do seu trabalho quando cooperativas e pessoas que tenham este propósito ajudam que essa arte que elas fazem chegue aos grandes públicos, né? Nós temos, por exemplo, uma estilista, a Marta Medeiros, que é uma estilista brasileira mundialmente conhecida e que ela só utiliza as rendas dessas pessoas, né, dessas mulheres que precisam tanto desse dinheiro. E isso ajuda muito, não só a mostrar a arte delas para o mundo, mas também a ter uma melhor remuneração de seu trabalho. Um exemplo, né, outro exemplo aqui para vocês, é a Cooperativa de Mulheres Rendeiras da cidade de São João do Tigre, na Paraíba, formada por 30 artesãs que produzem renda renascença. Por meio da cooperativa, elas buscam manter essa tradição viva e também garantir sua sobrevivência, lutando juntas por condições mais dignas e justas de trabalho. Leia o que diz a presidente da cooperativa, a Maria de Lourdes Oliveira. A gente fazia renda com material emprestado, pedia uma e outra, não tinha canto certo para trabalhar. Há 2 anos, fundamos a cooperativa e, através do programa do artesanato, começamos a viajar, participar dos salões e a divulgar nosso trabalho. Então, elas já viviam numa espécie de cooperativa. Quando faltava alguma alguma matéria-prima, elas procuravam com a outra pessoa. Então, elas decidiram se unir, montar essa cooperativa e, assim, maximizar o trabalho. E, a partir de então, elas começaram a ser ainda mais reconhecidas. Então, agora vamos fazer, né, o fio da meada, fazer aí a nossa finalização do capítulo e começar, né, nossa finalização do capítulo e iniciar um novo assunto que a gente vai terminar na semana que vem. Vamos ver? Depois de ter visto como a arte pode expressar quem somos por meio da linguagem teatral no capítulo 1, no capítulo 2 continuamos a desenvolver nosso projeto refletindo sobre como a arte pode ser um recurso de expressão da nossa identidade, da nossa história e das nossas memórias. Sempre tendo em vista a questão a arte pode expressar quem somos, estudamos que, por meio da arte, os artistas podem expressar o que sentem e pensam sobre a memória e a construção da nossa identidade. Artistas visuais como Sônia Gomes podem usar materiais diversos para transmitir sentimentos, causar sensações e provocar reflexões. Por meio da arte, os artistas conseguem ressignificar suas histórias e memórias, expressando parte da sua identidade. Muitos artistas visuais utilizam materiais reaproveitados, como roupas e tecidos usados, criando um novo significado para eles. A tecelagem é uma arte antiga que surgiu na pré-história. A cestaria é uma arte tradicional, comum entre muitos povos indígenas brasileiros. O tecido já foi material de artistas brasileiros contemporâneos de outras épocas e lugares, como Hélio Oiticica, lá na década de 60. Né? Então, nós temos aí agora o que vem por aí, que vamos estudar a partir daqui. Dando sequência à proposta de pesquisar aquilo que a arte pode expressar sobre nós, vamos agora explorar um trabalho que mistura elementos de diversas linguagens artísticas. Nesta reta final do nosso projeto, nós vamos refletir um pouco mais sobre a temática da identidade, conhecer uma forma de arte que se relaciona com o tema da identidade e conhecer o artista que a realizou, estudar as características dessa manifestação artística e essa parte, né, planejar e realizar uma produção artística em grupo, vai ser uma das partes que a gente infelizmente não vai conseguir realizar no momento, mas que não é uma atividade que a gente excluiu do nosso calendário, a gente só vai adiar e ver aí o que a gente pode fazer depois que a gente voltar para o colégio. Unindo as pontas. A arte pode expressar quem somos? Então, durante todos esses capítulos que nós vimos, vocês conseguem chegar a uma resposta se a arte pode expressar quem nós somos? No decorrer dessa unidade, vimos artistas e obras de arte que nos mostraram que a nossa identidade está ligada a muitos fatores. Família, amigos, preferências, escolhas, histórias, afetos, memórias, culturas e até as transformações da vida pelas quais passamos dão pistas sobre quem nós somos. Observe as imagens e relembre o que estudamos, experimentamos e vivenciamos até aqui.
Depois, vamos refletir. A arte o ajudou a refletir sobre quem você é? Então, nós vimos aí, né, peças de teatro em que os figurinos dessas pessoas mostravam quem elas eram. Vimos obras em que as pessoas eram fotografadas com todo o seu guarda-roupa em cima delas. Vimos como as roupas, né, os acessórios podem mandar uma mensagem e mostrar à pessoa que nos vê quem realmente somos e aquilo que queremos mostrar para o mundo, né? Uma peça de teatro é capaz de despertar várias emoções. Em um espetáculo, os diferentes elementos da linguagem teatral se unem para ajudar a contar histórias de personagens com os quais muitas vezes podemos nos identificar. Já nas artes visuais, diferentes materiais e procedimentos, como as rendas, os bordados e a tecelagem, podem ser transformados em obras sensíveis e delicadas, revelando algumas de nossas escolhas afetivas, histórias e lembranças. Também existem artistas que preferem escrever sobre esse tema, como é o caso do poeta paranaense Paulo Leminski, que é um dos meus poetas preferidos. Leia a seguir um dos seus poemas. Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Então, o que ele diz nesse poema aqui? A gente não pode pensar em ser algo que nós não somos. Não devemos tentar copiar outra pessoa, devemos ser aquilo que nós somos. Porque ser quem a gente é vai levar a gente ainda mais além, ou seja, vai fazer a gente ainda mais feliz, vai fazer com que a gente cresça ainda mais. Aceitar e abraçar quem a gente é, o nosso estilo, as nossas preferências, sem se ficar se preocupando com o que vão pensar, né? Então é isso que o Leminski diz nesse poema Incenso fosse música. Ser exatamente aquilo que a gente é um processo constante de construção. É por isso que conseguimos perceber, por exemplo, as mudanças que ocorrem em nossos corpos na passagem da infância para a vida adulta e como as nossas ideias se transformam com o tempo. Isso é muito importante, meninos, para a gente entender, porque muitas vezes as pessoas falam: ah, mas você não pensava assim há um ano antes. Que bom, meninos, porque na verdade a nossa vida ela é uma construção, né? Nós somos, na verdade, seres em construção, nós ainda não estamos finalizados. A cada momento nós aprendemos mais, a cada dia nós mudamos um pouco mais. Eu, a professora Ana Carolina de hoje, não pensa exatamente igual ela pensava no ano passado. Na verdade, ela não pensa exatamente igual ela pensava ontem. Porque as nossas vivências, elas vão modificando aquilo que a gente pensa e a maneira como a gente age. As pessoas à nossa volta acabam nos influenciando. Quantas vezes nós pensávamos uma coisa, conversamos com alguém e essa pessoa nos mostrou vários argumentos e a gente acabou mudando de ideia. Isso faz parte da vida. Isso não é uma traição com quem a gente é. É, na verdade, uma evolução de nós mesmos, para mostrar que nós somos seres humanos em constante construção, em constante desenvolvimento e em constante evolução. A minha mente nunca é a mesma de ontem. Do ano passado, então, ainda mais. Agora imaginem se eu pensasse da mesma maneira como eu pensava há 10 anos atrás, ou então quando eu tinha a idade de vocês. Na verdade, eu acho que essa aula nem mesmo ocorreria, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente sabe, tudo que a gente sente é o resultado daquilo que a gente vai vivendo e aprendendo com outras pessoas, com livros, com filmes e tudo aquilo que está à nossa volta. Essa construção constante também está presente na vida de muitos artistas que se questionam e se reinventam, fazendo a arte ser o reflexo de quem eles são. Então, muitos artistas modificaram seus estilos, né, para chegar até onde eles estão. Observem essa fotografia. O que você vê? Como a pessoa da foto está vestida? Em que lugar ela está? Você consegue enxergar a relação entre a forma como a pessoa está vestida e as discussões que tivemos até agora? Quais? Então, vocês vão pensar sobre isso, vão refletir sobre isso, porque na próxima aula nós vamos falar exatamente sobre esse tipo de arte. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, leia o texto Saiba Mais, da página 77. É muito importante que vocês façam essa releitura do conteúdo que vimos aqui, porque por aqui eu não consigo ler exatamente tudo, né? Então, eu faço uma ideia do macro, né? Mas aí vocês precisam dar essa releitura para poder construir melhor o conhecimento de vocês. Então, leia os textos da página Saiba Mais, da página 77. Pensem bastante sobre essa figura, né? Essa última fotografia que eu coloquei para vocês. Não olhem mais para frente para vocês verem na próxima aula que vai ser. Reflitam sobre aquelas perguntas, o que você vê, onde essa pessoa está e o que significa.
e o que vocês conseguem conectar através dessa fotografia com tudo aquilo que a gente estudou até agora, tá bom? Bom, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.